E o tema da nossa palavra de hoje é cuidado com as coisas que você compartilha com as pessoas. A inveja nasce dentro de casa. Por mais difícil que possa parecer, por mais difícil que às vezes seja de acreditar nisso, hoje, pautada na palavra, eu quero te mostrar que muitas vezes nós achamos que a inveja vem de distância, de pessoas que estão longe da gente. Não, muitas vezes ela está aí, ó, com pessoas que deitam na mesma cama que você, pessoas que comem na mesma mesa que você. Então vigia inclusive aquilo que sai da sua boca, aquilo que você compartilha com as pessoas, porque nem tudo deve ser falado, nem tudo deve ser compartilhado. Sabe por quê? Nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem para compartilhar. Nem todo mundo vai conseguir olhar com bons olhos para os seus sonhos, para aquilo que você almeja. E aí tem pessoas que falam assim: ah, Fabiola, mas eu não sou uma pessoa para ser invejada, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens. Deixa eu te contar. Às vezes até o cabelo que você tem é motivo de inveja do outro. Uma roupa que você veste, um filho que você tem. Eu já vivenciei esse tipo de situação, gente. Pessoas que invejavam até o filho dos outros. E na Bíblia, a gente vê casos como esse, né? De pessoas que se sentem muitas vezes inferiorizadas pela situação de não poderem ter filho. Vocês se lembram lá de Ana e Penina? Que uma ficava afrontando a outra pelo simples fato de que uma podia ser mãe e a outra não? Então pare de ficar com esse pensamento reduzido, de achar que você não é digno de ser invejado, porque são nos detalhes que às vezes você desperta a inveja do outro sobre você e às vezes nunca nem parou para pensar sobre isso. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia hoje, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37. E hoje eu quero ler apenas um versículo. Nós vamos trabalhar apenas em cima deste versículo. E eu espero que essa palavra venha falar no seu coração. E assim diz a mensagem: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Amém? Eu vou ler de novo para você que está aí, ó, desatento, não prestando atenção na mensagem. Esse texto vem exatamente falar com você nessa noite. Cuidado com aquilo que você compartilha com as pessoas. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque muitas vezes a inveja nasce de dentro da sua casa. Presta atenção no texto. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção. Que eu desapareça, que todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, que caiam por terra em nome de Jesus. Que eu desapareça e que o Espírito Santo cresça, porque aqui ele tem liberdade para trabalhar da forma que ele quiser. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, aqui nesse texto que eu li para vocês, está contando a história de quem? A história de José do Egito. O famoso José que é conhecido na palavra como o José que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Eu não disse para vocês que a inveja nasce muitas vezes dentro da nossa casa? O caso de José relata exatamente isso. José era filho de Jacó, também conhecido como Israel. Jacó teve seu nome modificado para Israel e a palavra nos diz que José foi um filho dado a Israel na sua velhice. Então a palavra diz que por ele ser um filho dado na velhice de Israel, ele se tornou o filho preferido, o filho predileto de Jacó, de Israel. E isso fez com que os seus irmãos criassem um ciúme muito grande dele. Por quê? Pelo fato do pai amar mais a José, ele mandou fazer túnica diferente para José, túnica colorida. Então aquilo de certa forma já aguçou um ciúme dos irmãos. Os irmãos já não conseguiam mais olhar para José da mesma forma, pelo simples fato do pai ter um sentimento, um apreço diferente
pelo José. Mas não parou por aí. Os irmãos já tinham um olhar distorcido para José. E aí o que acontece? O próprio José começa a compartilhar com esses irmãos dos sonhos que ele tem. Todos os sonhos que ele tinha, ele começou a contar, compartilhar. E esses irmãos, à medida que iam ouvindo esses sonhos que José ia contando, eles se sentiam ainda mais afrontados, porque eles já tinham o sentimento do ciúme consigo. No momento que o irmão começa a falar daquilo que ele sonhava, a palavra diz que esses irmãos começaram a odiá-lo ainda mais. E olha que ponto a inveja pode levar uma pessoa, gente. Aqui nós não estamos falando só de uma emoção, nós estamos partindo para um campo comportamental. A inveja faz com que as pessoas adotem comportamentos arriscados e perigosos. O invejoso, muitas vezes, ele pode levar a sua vida à ruína. O invejoso, ele tem a capacidade de tirar a sua vida. Isso é muito sério. E aqui eu não estou me apegando apenas ao texto de José. Se a gente for olhar lá para o texto de Caim e Abel, o que aconteceu com aqueles irmãos também? Por que Caim matou Abel? Justamente porque ele não conseguia olhar para a oferta do irmão com valorização. A inveja, o ciúme faz com que ele adote um comportamento totalmente agressivo. E aqui acontece a mesma coisa com José. No momento que ele começa a compartilhar os seus sonhos com seus irmãos, aqueles irmãos, para não ter que ficar vendo o irmão dentro de casa, não ter mais que presenciar aquela cena, o pai já gostando mais dele, ele contando dos sonhos que tinham, eles se reúnem e eles planejam matar o próprio irmão. Olha que ponto que pode chegar a inveja de uma pessoa sobre a nossa vida. Você que às vezes fala assim, não, tem que preocupar com inveja não, vigia. Vigia para as pessoas que você tem contado seus sonhos, que você tem contado os seus planos, porque você nunca sabe a capacidade do outro que ouve aquilo que você compartilha. Nós não estamos falando aqui da inveja num nível de energia, de que ponto essa inveja pode me atacar, é do que o outro é capaz de fazer com você a partir do momento em que ele começa a alimentar esse sentimento da inveja dentro dele. É o que os irmãos de José fazem com ele. Eles planejam matá-lo, até que um dos irmãos fala, não vamos matar não, é melhor a gente vender. Vamos vender ele como escravo. E assim eles fizeram. Eles resolveram vender José como escravo do Egito para não ter que conviverem com ele. E é onde eu falo que o cuidado de Deus é muito grande. Para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, porque a palavra fala que o Senhor era com José aonde quer que ele estivesse. O Senhor estava com ele em toda a caminhada de José. E é o que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida também. Nos revestir da armadura e sempre contando que Deus está conosco. Mas deixa eu te contar, ao invés de você abrir a sua boca para falar para as pessoas do que você tem sonhado, do que você tem idealizado, começa a contar os seus planos para quem realmente pode te ajudar, que é para Deus. Começa a falar para o Senhor, que é quem pode te direcionar. Pedir ao Espírito Santo para te dar direcionamento diante das indecisões, das dúvidas que você venha a ter. Para de compartilhar com pessoas coisas que elas não vão poder te ajudar no processo. Deixa para você contar depois que talvez já tiver conseguido, alcançado, enfim, mas às vezes nem é preciso contar. Hoje eu vejo isso muito nas redes sociais. As pessoas têm uma necessidade, uma ânsia de compartilharem com o mundo, com pessoas que elas nem sabem quem são, das suas conquistas, os passeios, as viagens que fazem, e muitas vezes elas não têm nem noção aonde é que essas mensagens, esses vídeos, essas imagens estão chegando. E muitas vezes aquilo que você posta vai chegar num ambiente de uma pessoa que está vivendo o ápice da miséria, o ápice do sofrimento. Então ela olha para aquilo ali, ela não consegue ver com bons olhos, ela não consegue abençoar aquilo que chega para você. E é a hora que a gente precisa tomar cuidado. Porque essas pessoas muitas vezes vão começar a dormir com você no pensamento. Sabe aquela pessoa que sonha com você, sonha em ter a sua vida, sonha em ter o seu marido, o seu filho, o seu trabalho, e isso é muito prejudicial para a nossa vida. Olha tudo que aconteceu com José
pelo simples fato de ser invejado pelos seus irmãos. Aí muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas ele foi honrado. José, ele foi governador posteriormente, o Senhor foi com ele. Foi. Realmente o Senhor o honrou porque a palavra diz que o Senhor era com ele. Mas você já parou para pensar no processo de sofrimento de José? O preço que esse homem pagou por ter que viver essa situação da inveja? Foi preso. Ficou preso durante muito tempo injustamente. Aquele homem que foi vendido numa condição de escravo. Seu pai era rico, ele tinha condição de estar ali com seus irmãos, de vivendo uma vida próspera. Mas não, ele viveu ali numa situação de escravo durante um tempo. Posteriormente, esse homem vira prisioneiro até que ele venha prosperar. Existe um processo. E é o que muitas vezes acontece na nossa vida também. Existem coisas que hoje, às vezes, a gente vive por causa de atitudes impensadas lá do passado. Coisas que eu faço sem pensar que hoje respingam na minha vida. Então, a minha mensagem, a minha reflexão para você nesta noite é: vigia. Até que ponto você deve compartilhar suas coisas com os outros? E aqui eu não estou falando nem de gente de fora, estou falando até para os de casa. Às vezes você está compartilhando com seu irmão e o seu próprio irmão está dando mal empregado para as coisas que você tem conquistado. Na Bíblia tem vários casos falando sobre a inveja e é muito interessante que na maioria das vezes são casos de pessoas próximas, familiares. Não falei aqui de Caim e Abel? Um irmão que mata o outro pelo simples fato do ciúme, da inveja. Se a gente for olhar também para Miriam, que era irmã de Moisés, no momento em que ela inveja aquele dom que o Senhor deu para Moisés, a ira do Senhor recai sobre Miriam justamente porque ela estava falando mal do próprio irmão, simplesmente porque ela não conseguia aceitar que o Senhor falava diretamente com Moisés e não fazia dessa forma com ela e com os demais. Então, naquele momento, a palavra fala que o Senhor fez recair sobre Miriam uma lepra justamente por causa da inveja. E aí você quer me convencer nesta noite de que você não precisa se preocupar com a inveja dos outros? Deve sim, sabe por quê? Isso é uma forma de se proteger. De você permanecer apenas com a proteção de Deus e compartilhar apenas com Ele aquilo que realmente necessita. Qual que é a necessidade de sair contando para as pessoas o que você tem, os sonhos que você tem, os projetos, o que você tem almejado? Isso não te edifica em nada, muito pelo contrário, às vezes atrasa o seu processo. Tem pessoas que enquanto você está orando para alcançar a bênção, essas pessoas estão orando para que você não chegue lá. Porque na maioria das vezes o invejoso, por não conseguir ter o que você tem, não conseguir estar onde você está, ele não querer adotar o processo que você tem adotado na caminhada, ele prefere o quê? Dar mal empregado. Ele prefere tacar pedra, ele prefere que você caia no nível do que ele ter que correr atrás, se esforçar para que a vida dele seja transformada ao nível de ele poder estar talvez no mesmo lugar que você. Então fica essa reflexão nesta noite para você que me ouve. Cuidado com as coisas que você compartilha com as pessoas. Vigia a língua. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso para contar para as pessoas das conquistas, dos nossos sonhos, mas repense até que ponto isso vale a pena. Se isso realmente tem trazido para a sua vida coisas que edificam, ou se pelo contrário, a partir do momento que você começou a compartilhar, você percebeu que a sua vida tem paralisado, travado. Deus também nos dá sinais no momento em que a gente está falando além do que deveria, do momento em que a gente dá um passo além da perna. Então, para essa noite, a palavra é vigilância. Freia o falar, freia aquilo que sai da sua boca, porque nem tudo deveria ser compartilhado. Amém?